Olá pessoal, eu sou a professora Gisele Mendes da Universidade Estadual de Maringá. Estamos aqui hoje para mais um episódio do quadro do nosso canal intitulado Novidade Legal. O Novidade Legal, como vocês sabem, é um quadro do nosso canal que se destina a falar das novidades legislativas, das novas leis, das novas alterações que surgem nas leis na seara penal, e especialmente nesse caso no Código Penal e em algumas outras leis de caráter penal. Vamos nos concentrar então na nova lei do feminicídio. A chamada nova lei do feminicídio é a Lei 14.994, de 9 de outubro de 2024. Lei 14.994, de 9 de outubro de 2024, ou seja, deste ano, corrente ano, estamos aqui em novembro de 2024 para comentá-la. Pessoal, essa lei ela foi bastante criticada, muito comentada, alardeada, foi promulgada pelo presidente Lula, com, claro, a iniciativa do Congresso Nacional, em 9 de outubro do corrente ano. E o principal motivo pelo qual isso foi feito foi para recrudescer, ou seja, alterar e aumentar as penas do delito de feminicídio. Por isso é a nova lei do feminicídio. O que nós podemos dizer sobre essa lei? Ela vem como uma resposta à violência doméstica e familiar contra a mulher, no sentido de que seria a melhor resposta o recrudescimento das penas. E o marco principal dela é que a pena do crime de feminicídio, que inclusive passa a ser um crime à parte, né, um tipo penal autônomo, a gente já vai ver, em vez de 12 a 30 anos como qualificadora que foi desde o seu surgimento em 2015, tá? O crime de feminicídio surgiu em 2015, em março de 2015. Nós temos aí quase 10 anos já dessa lei. Eficiência ou eficácia ainda muito pouco, a gente vai ver, né? Os números do Anuário Brasileiro de Segurança Pública apontam que só neste ano de 2024 foram mais de 1.400 feminicídios no Brasil, né? Os números tendem a crescer, não de maneira vertiginosa, mas tendem a crescer. Infelizmente, nesses 9 anos a gente não teve uma diminuição. É aumento de porte de armas, é a pandemia de 2020 até, recentemente também. Então, tudo isso, além de toda a questão econômico-familiar e dependência emocional da mulher, tende a fazer com que o feminicídio cresça, pessoal. E isso não tem nada a ver com lei, com pena, com a quantidade de penas que são assignadas para o delito de feminicídio, tá? Isso tem a ver com outras coisas que nós já vamos falar. Mas vamos conhecer, então, a lei que está aqui no rodapé, 14.994, de 2024. Ela alterou bastante coisa, nós vamos colocar aqui uma pincelada no penal, né? No feminicídio, principalmente. Mas é claro que ela também entra na Lei de Execuções Penais, no Código de Processo Penal. O nosso canal é um canal penal, então nós vamos nos cingir aos crimes que ela alterou, ok? Então, começando pelo próprio artigo 121, nós tínhamos o parágrafo 2º, qualificadoras, o inciso 6º, a qualificadora do feminicídio, Lei 13.104 de 2015. Essa lei caiu por terra com, claro, a criação do feminicídio foi um marco no Brasil pela presidente Dilma Rousseff há 9 anos. Mas ela caiu por terra com essa alteração feita pelo presidente Lula agora. Então, nós temos que o crime de feminicídio, que era uma espécie de homicídio qualificado, passa a ser, de acordo com esta lei, um tipo penal autônomo. Como assim, professor? Ele se destaca do homicídio. Isso tem uma série de consequências que o legislador trata de resolver, claro, e cinge, né, coloca uma pá de cal em algumas discussões, sobretudo relativas à coautoria. Ele se destaca do homicídio e não é mais um homicídio. Ele não é mais homicídio, ele não deve ser tratado nem estatisticamente como homicídio, tá? Nem como homicídio qualificado, porque homicídio qualificado não deixa de ser homicídio, como era o feminicídio até o momento. Mas ele passa a ser, então, um crime autônomo. O tipo penal autônomo é aquele que justamente vem, se destaca, né, do tipo principal, mantendo certas características com ele e mais algumas circunstâncias que a gente chama de especializantes. Isso já é de praxe no Brasil, por exemplo, em relação ao infanticídio, artigo 123. O infanticídio nada mais é do que homicídio, mas aquela criança, né, de tenra idade, que acabou de nascer e que é morta pela própria mãe, porque ela está no estado puerperal durante o parto logo após. Então, o infanticídio merece penas privilegiadas, mas em vez de estar dentro do homicídio, o que inclusive descomplicaria muito a questão da coautoria, mas ele não é uma espécie de homicídio, ele é um crime autônomo, o que carrega também todos os coautores para lá, como nós vamos ver também. Então, exemplo do que aconteceu com o infanticídio, já de tradição milenar, né, como crime autônomo, o feminicídio passa a ser um crime à parte. E ele ganha, então, artigo 121A, dentro do Código Penal, ali na sequência do 121, e diz assim: matar mulher por razões da condição do sexo feminino. Não mudou nada. Começa por aí a nossa crítica, não mudou nada. A fala, né, do legislador, ela é uma fala enigmática, é uma fala que pouco diz, que leva muita discussão e pouco esclarecimento, e dá um trabalho tremendo para o intérprete de aplicá-la, né? Tem sido aplicado, sim, mas por razões da condição do sexo feminino.
Só de colocar a palavra sexo, pessoal, já, depois de 9 anos de tanta discussão, pede-se a oportunidade de trazer para o gênero, né, que é algo muito mais amplo, uma categoria sociológica, aquilo que fica atrelado a questões biológicas, genéticas, ou seja lá o que for. Né? Sexo feminino, mulher que nasce mulher, morfologicamente mulher, ou que fez uma cirurgia de transgenitalização, ou enfim, situações várias que a gente precisaria realmente afastar do direito penal, uma vez que não é o sexo feminino somente que é vítima de discriminação na sociedade, mas todo o gênero feminino, que o digam as mulheres trans, as mulheres travestis, enfim, as mulheres que fizeram ou não a cirurgia, as mulheres que mudaram o nome, que fizeram essa alteração do nome sem mesmo passar por uma cirurgia, porque se sentem pertencentes ao gênero feminino. As mulheres morrem todos os dias. Por quê? Porque pertencem ao gênero feminino. Então, assim, poderia-se ter aproveitado 9 anos depois, com tanta discussão e produção científica a respeito, para colocar logo uma pá de cal no assunto e abrir para a palavra gênero. Mas o legislador também, ele, né, enfim, ele comete seus erros, né? Aqui nós temos só mais um, então a pleiade é grande. E aí ficou sexo, mas com a ideia também, que já se fala, né, há muito tempo, desde que surgiu a lei do feminicídio de 2015, que uma mulher trans também entra aqui, né? Sem necessidade de se pensar numa analogia em Malam Partem, porque nós queremos dizer com isso que todo o gênero feminino sofre uma desigualdade, uma discriminação histórica, né, de milênios, de centenas de milhares de anos, que justamente leva a que as penas do feminicídio sejam agravadas. E olha só como ficou, sejam qualificadas no caso, né? Essa figura derivada aqui, ó, 20 a 40 anos de cadeia, gente. Nenhum crime tem penas abstratamente combinadas deste tamanho na nossa legislação, tá? A professora pode isso? Pode, porque o artigo 75 foi alterado, né? Por ocasião do chamado pacote anticrime, Lei 13.964, 2019, pacote anticrime no artigo 75 elevou o limite das penas para 40 anos. Enfim, o encarceramento em massa, né? Como se o Brasil tivesse condições de encarcerar mais gente, e se encarcerar a gente fosse a solução para alguma coisa, né? Se criar crime, aumentar penas e encarcerar pessoas fosse a solução do crime, o Brasil já estaria em primeiro lugar com índices igual a Finlândia, a Noruega ou a Suécia em matéria de criminalidade. Mas não é. Não é. Ok? Nem incrementar penas, nem aumentar o tempo de cumprimento dessa pena, nem aumentar os limites das penas, como fez o pacote anticrime, soluciona nada. Prova disso que o feminicídio continua sendo cometido até com mais intensidade no Brasil. Mas vamos lá, legislação posta, vamos comentar essa novidade legal. 20 a 40 anos de pena abstratamente combinada, mas a coisa ainda pode piorar, tá? Então pode. O 75 autoriza que as penas sejam cumpridas até 40 anos, até então nós tínhamos penas de até 30, mas a pessoa lá, por concurso de crime, ou seja, o que for, um agravante, um aumento de pena, poderia bater nos 40 anos. Se ela fosse condenada a 41, 42, 100, 200, 300, ela cumpriria 40 anos. Se ela fosse condenada a uma quantidade muito grande também de pena, e dentro da progressão de regime isso ultrapassasse o limite de 40 anos, ou seja, a progressão de regime, a gente sabe que uma porcentagem do tempo de pena é cumprida em regime fechado, mas não toda ela, né? Porque isso acaba colidindo e pode colidir com a própria reinserção social, com a própria fase da ressocialização, não ser compatível com uma pena cumprida integralmente em regime fechado, como queria a Lei dos Crimes Hediondos desde o início. Então, assim, isso foi alterado, a própria Lei dos Crimes Hediondos não prevê mais isso, mas uma boa parte dos crimes mais graves, hediondos principalmente, é cumprido em regime fechado. E se esse cumprimento, essa boa parte, ultrapassa os 40 anos, o sujeito tem que ficar nos 40 anos. Ele não pode ficar encarcerado mais do que isso, tá? Mesmo que a porcentagem indique que ele fique 70 e tal. Porque senão isso equivaleria a uma prisão perpétua, né, pessoal? E como eu já disse, né, estamos cansados de repetir aqui no nosso canal e fora dele, que pena mais alta não adianta nada, né? O que adianta mesmo é a educação do povo, para que não cometa crimes como este aqui. Então, 20 a 40 anos, a maior alteração legislativa que essa lei trouxe, a Lei 14.994, mas tem mais, né? No afã de combater a violência contra a mulher, como se isso fosse resultado de uma política legislativa penalizadora, né? Que eu acho que não é. Nós temos que existem ainda bastantes causas de aumento, né? E outros crimes mais cujas penas são recrudescidas. Bom, terminada essa parte inicial, nós vemos que ficou ainda a dúvida do que são essas razões do sexo feminino, e aí o legislador volta a explicar, como já explicava em 2015, não tem nada de novo, assim, do ponto de vista legal, né, das alterações, assim, de conceituais, ou enfim, não tem muita novidade, não.
o que tem é esse recrudescimento de penas de 20 a 40 anos. Então vamos para o parágrafo primeiro. Considera-se que há razões da condição do sexo feminino, outra vez a palavra sexo, quando envolve, número 1, violência doméstica e familiar, ou seja, é aquela mulher que coabita com alguém, aquela mulher que é casada com alguém, e esse alguém, né, agride, seja homem ou mulher, tá, gente? A questão homoafetiva aqui tá mais do que resolvida, não precisa ser um homem que bate nessa mulher. Claro que do ponto de vista histórico, tende a haver agressão do sexo masculino e a dominação e esse subjugamento do sexo masculino pelo feminino, mas pode ser uma sogra que acaba matando uma nora, por exemplo, né? Pode ser uma irmã que mata a outra, uma filha que mata a mãe, e essas agressões, né, podem vir de qualquer lado, de qualquer familiar, tá? Então a coabitação, né, dentro da violência doméstica, e aí podem ser pessoas até que nem parentes são, ou então o vínculo familiar. E segundo, o menosprezo ou discriminação à condição de mulher, que tá aí e sinceramente está sendo mal utilizado, né? Continua aí, felizmente, mas assim, são pessoas sem a coabitação doméstica ou o vínculo familiar que mesmo assim matam a mulher por ela ser mulher. Então, utiliza-se pouco esse inciso segundo, ele continua aqui, felizmente colocado, porque quando não há qualquer tipo de ligação dessa pessoa com essa mulher, mesmo assim pode ser feminicídio, tá, pessoal? É importante que se diga, se uma mulher é estuprada e na consequência ela é morta, tanto o estupro, claro, crime hediondo também vai ser punido, quanto o homicídio que vem na sequência para ocultar, né, com essa finalidade de ocultação, inclusive ele é qualificado, mas porque é uma mulher, porque afinal de contas ela morreu por ser mulher, ela foi estuprada por ser mulher, então assim, é claro que é um feminicídio. Marielle Franco foi morta por quê? Porque fazia a defesa da causa das mulheres pretas. Então é claro que ela morreu por ser mulher, então é um feminicídio. E assim, quando a gente quer saber se é ou não feminicídio, neste inciso segundo, eu aconselho você, intérprete, a trocar aquela pessoa que foi morta por um homem. Coloque um político homem no lugar de Marielle Franco e me diz se ele morreria, gente. Não, né? Coloca uma mulher que foi estuprada e morta, se um homem, se ele sequer estuprado, quanto mais morto por aí, vocês já viram isso? Não, gente. Então é claro que este homicídio, né, nessas condições que eu estou falando que não são de violência doméstica ou familiar, também é feminicídio, tá? E entra aqui também no inciso segundo, parágrafo primeiro. Bom, aí, como se não bastasse, vem todas as causas de aumento, que já constavam, inclusive, do antigo artigo 121, né? A pena do feminicídio vai ser aumentada de 1/3 até a metade. Olha, gente, a pena já é de até 40 anos, tá? Mas ela vai ser aumentada ainda mais. Se for cometido durante a gestação, ou mulher grávida, né? Que aí tem a questão do aborto, que entra em concurso, formal, ou material, mas imagino que formal, né? A pessoa mata a mulher e mata sabendo que ela é gestante, dolo. Está matando 2 pessoas com um único golpe, concurso formal dos crimes de feminicídio e aborto, né? Ou nos 3 meses posteriores ao parto, a mulher está no puerpério, fragilizada, então já deu à luz, já não é questão de aborto, mas continua sendo um feminicídio com aumento. Ou se a vítima é a mãe ou responsável por criança, adolescente ou pessoa com deficiência de qualquer idade. Porque aí é aquela punição que não é por causa da vítima em si, mas para proteção da saúde, do bem-estar de terceiros que se veem, né? Crianças, pessoas, enfim, idosos, pessoas que precisam do cuidado dessa mulher e que se veem simplesmente privados da própria vida dela, porque ela é morta, covardemente, né? Por feminicídio. Então a mulher que é responsável por criança, adolescente ou pessoa com deficiência de qualquer idade, ela, sendo morta, né, vai fazer com que as penas desse agressor ou agressora sejam aumentadas. Isso é uma novidade. 2, contra a pessoa menor de 14 anos, então mata-se uma criança, uma filha, isso é feminicídio, tá? Maior de 60, pessoa idosa, com deficiência, portadora de doenças degenerativas que acarretam uma condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental. Por exemplo, a pessoa tem alguma doença mental, ou a pessoa está em depressão, ou a pessoa tem que é uma doença mental, né? Ou a pessoa tem algum tipo de doença degenerativa que costuma vir com a demência, a idade, né? Mal de Parkinson, mal de Alzheimer. Se a idosa, por exemplo, é morta e ela, né, por um companheiro, alguém que esteja enquadrado aí na lei do feminicídio, ou por discriminação contra ela, por ser mulher, e ela tem essa doença degenerativa, a pena já é aumentada. Isso também é uma alteração que já vinha da lei de feminicídio. 3º, na presença física ou virtual, de descendente ou de ascendente da vítima, muito importante. Isso é muito praticado, pessoal, mais do que todos os incisos que a gente falou até agora. Marido que mata, e faz questão, hein, de matar a mulher na frente dos filhos. Muito triste, né? Isso traumatiza, como eu disse mais uma vez, não é uma proteção a mais da vida dessa mulher, nem poderia, não é por ela, é pelos filhos, que vão ficar com um trauma psicológico imenso. Eles viram, ele não faz questão nenhuma de tirá-los dali, ele não faz questão nenhuma de que, é até indiferente, né, vamos dizer assim,
ou faz até questão que vejam mesmo a mãe morrer pelas próprias mãos do pai. Então é muito triste que isso aconteça, e reiteradamente acontece, não só perante os descendentes, né, perante os filhos vendo a mãe que morre pelas mãos do próprio pai, e ficando ali órfãos de pai e mãe, né, os órfãos do feminicídio, já há muitos projetos que falam disso, artigos, enfim, inúmeros, porque o pai vai preso, né, e a pena não é pequena, né, então essas crianças vão crescer sem pai nem mãe. Como também acontece, parece por uma espécie de vingança, de este homem matar essa mulher na frente de seus ascendentes, ou seja, de seu pai, de sua mãe, muitas vezes da sua mãe, né? Outra mulher ali vendo sua filha morrer pelas mãos do marido. Então, assim, tristíssimo e muito frequente, né? Pena aumentada. Quarto, em descumprimento de medidas protetivas de urgência previstas nos incisos 1, 2 e 3 do caput do artigo 22 da Lei 11.340 de 2006, que é a Lei Maria da Penha. Só para resumir, a gente já falou muito de Lei Maria da Penha, mas o crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência está no artigo 24A da Lei Maria da Penha. Ele já é por si só um crime. Então, o homem se aproximou, por exemplo, da mulher, tem que haver um distanciamento dela, ele tem que se afastar do lar, ele tem que se afastar de frequentar lugares que ela frequenta. Ah, eu vou naquele bar, tá, não sei o que, sim, mas ela está lá e você sabe. O trabalho dela, a casa, em primeiro lugar, e a perda do porte de armas, tá? Então, isso são medidas protetivas de urgência que entram aqui no 22, incisos 1, 2 e 3 da Lei Maria da Penha. Aí ele está descumprindo. Ele está lá ou armado esse se aproximando da mulher, que é pior ainda, em locais que ele não pode frequentar, seja casa, seja o trabalho, seja onde ela estiver. Aí ele vai lá e mata essa mulher. Bom, gente, aumento de pena, né? Ao infringir a medida, artigo 24A da Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340, que é citada aqui. Mas ele pode imediatamente ser preso em flagrante e tal, e não matar essa mulher. Mas se ele mata, aí a gente afasta a aplicação do 24, porque seria um bis in idem, né? E ele pega esse aumento aqui, que não é pouca coisa não, ainda mais com uma pena que pode bater nos 40 anos, tá? Importante. E o quinto, nas circunstâncias previstas nos incisos 3, 4 e 5 do parágrafo 2º do 121. Para quem estuda o homicídio, isso é um clássico, né? Ou seja, circunstâncias objetivas que qualificam sempre a pena do homicídio. O fato de ser cometido com emprego de veneno, fogo, asfixia, tortura, ou outro meio insidioso, cruel, que possa derivar perigo comum. Então, matar essa mulher asfixiada vai aumentar a pena do feminicídio. Porque agora, o que aconteceu, gente? O legislador tem que trabalhar bem com isso, porque depois somos nós, intérpretes e aplicadores do direito, que vamos ter que arcar com as consequências. O feminicídio saiu do homicídio. Então, aquela história de duplamente qualificado, triplamente qualificado, atenção, não existe mais. É um crime autônomo, ele tem suas próprias qualificadoras, ou como nós estamos vendo aqui no caso, aumentos de pena. Então, nesse caso, não dá para qualificar duplamente, mas puxando as qualificadoras do parágrafo 2º do artigo 121. Então, não vai ser mais o feminicídio com mais uma qualificadora, ou seja, duplamente, triplamente, quadruplamente qualificado. Dá para jogar como agravantes, porque essas três figuras que nós temos aqui, os incisos 3, 4 e 5, são agravantes, e agravantes de qualquer crime. Mas para ficar mais claro ainda, porque como agravante às vezes pode ser que o julgador esqueça de aplicar, né, que o quesito não seja perguntado no júri, esse crime vai à júri, é um crime do tribunal do júri, é um crime doloso contra a vida. No inciso 3º já está claro, o aumento vai ser de 1/3 até a metade se a mulher é asfixiada, se a mulher morre por alguma razão cruel, né, ou seja, asfixia, emprego de fogo, veneno, explosivo, meios que causam perigo comum, como a inundação, alguma coisa assim. Asfixia, inclusive, é um dos principais meios de comissão do feminicídio, facadas, tiros, né, o fato de haver o estrangulamento. Então, tá aí, aumentando a pena, tá? Não como agravante, não como qualificador. Então, obrigatoriamente, eu aplicar este aumento de pena, porque senão, por que ele exige? Né? Ele está aqui expressamente para isso. O 4 é mediante tocaia, emboscada, né? Ou qualquer recurso que dificulte ou impeça a defesa da vítima. Então, a pessoa é pega de surpresa, de repente ela entra em casa e tem alguém atrás da porta, né? No caso aí, marido, alguém que tem relações domésticas com ela é pegando uma tocaia de um carro, mais ou menos tipo Marielle, tá? Ou seja, aquela emboscada, aquela maneira de se aproximar da vítima de soslaio, de surpresa, sem que ela possa se defender, porque ela não está prevendo ou esperando isso, tá? Ou mediante de simulação também, que é aquela falsa amizade, né? Olha, vejam bem, olha, a questão pode ser física, né? A tocaia pode ser física, mas ela pode ser também moral, porque ela pode ser aquela dissimulação intelectual que a pessoa faz para desarmar a vítima, ou seja, posso conversar com você, vamos falar sobre os nossos filhos, eu me arrependi, né, às vezes agrediu a mulher fisicamente, ou seja, como for,
eu não vou bater em você, mas eu queria muito ir na nossa casa e ver nossos filhos mais vez, eu queria conversar com você, eu queria pedir desculpas e tal e coisa, e aquela situação toda, fingindo falsa amizade, tá? Essa perfídia, essa maldade, que é chamada de dissimulação, ela qualifica o homicídio e agora entra com o aumento de pena do feminicídio, ok? Muito comum também, infelizmente. E as circunstâncias do inciso 3º, 4º e 8º, né, do parágrafo 2º, na verdade 8º, eu tinha falado 5º, perdoe, o 5º ele fala das conexões, né, mas no caso do inciso 8º é com o emprego de arma de fogo, tá, então corrigindo o inciso 8º, emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, tá, então o emprego de arma de fogo por si só, ele já, se a pessoa não tem o porte, pode levar a outras punições do Estatuto do Desarmamento. Mas quando há o emprego de arma de fogo em relação a feminicídios, muitas vezes há o emprego de arma de fogo, né? Por isso que o incremento, a facilidade com que a porte, né, e posse, que é ter consigo, e porte, que é levar para lá e para cá, de armas de fogo no Brasil, que tentou se diminuir nos últimos anos, aí, mas infelizmente houve algumas facilitações, alguns decretos presidenciais da época do presidente anterior, que tornaram mais fácil a pessoa se tornar um CAC, aí cometer agruras, né, terríveis contra a própria família, levou a que muitas mortes e feminicídios também fossem causados por arma de fogo. Então, se é com emprego de arma de fogo, mas não qualquer arma de fogo, tá, de uso restrito ou proibido, já vou explicar, aí nós temos, né, assim, fazendo justamente essa remissão ao parágrafo 2º, inciso 8º do artigo 121, nós temos que também o homicídio dessa mulher, que é um feminicídio agora, né, com autonomia de feminicídio, ele vai ter a sua pena aumentada de 1/3 até metade. E essa arma restrita é aquela, uma bazuca, é um fuzil R15, enfim, são armas militares, são armas de uso exclusivo das Forças Armadas, da polícia, e não aquela que qualquer cidadão pode ter. Ou seja, qualquer cidadão, obedecido à legislação, pode ter posse de um revólver, de uma pistola, não é isso. Né? Senão sempre, praticamente, ia se aumentar a pena. São as de uso restrito ou proibido, né? Ou seja, aquelas que, segundo o Estatuto de Desarmamento, só as Forças Armadas podem ter, só o Corpo das Polícias podem ter, as Forças de Segurança Pública do artigo 144 da Constituição podem ter, e aí, ou seja, excepcionalmente, nem sempre vai ser usado um fuzil para matar essa mulher, né? Uma coisa assim mais de impacto. Aí nós vamos ter, claro, o aumento de pena, tá? Bom, então isso foi o que foi alterado no nosso artigo do feminicídio, e é interessante que, para poder sair de qualquer tipo de dúvida, né, nós temos um parágrafo 3º, eu vou colocar para vocês no rodapé, que ajuda, esse aqui ajuda, esse vem para inovar, esse é bom. Ele diz assim, ó, parágrafo 3º do 121A, tá? Feminicídio. Comunicam-se ao coautor ou partícipe as circunstâncias pessoais elementares do crime previstas no parágrafo 1º desse artigo. E o parágrafo 1º, ele diz o que é o que são as razões da condição do sexo feminino, que é justamente relações domésticas ou familiares ou menosprezo à condição de mulher. Então, por muito tempo se debateu depois da lei do feminicídio de 2015 se as circunstâncias dentro do homicídio, dentro de um inciso da qualificadora do homicídio, elas se comunicavam ou não aos coautores e partícipes. Aí eu digo para vocês, essa comunicabilidade, ela só costuma haver, segundo o artigo 29 do Código Penal, segundo o artigo 30 do Código Penal, quando são elementares do crime. Então, veja, o artigo 30 diz que as circunstâncias pessoais do crime não se comunicam, salvo quando elementares do crime. E o elementar de um crime de homicídio, raciocinem comigo, olha o artigo 30 aqui, é matar alguém. Então, não tinha nada relativo ao feminicídio que quase que impedia a comunicabilidade. Aí ficava essa circunstância objetiva, essa circunstância subjetiva, porque se é objetiva comunica, não objetiva. Então, assim, como não é um elementar do crime, mas era do feminicídio, o feminicídio é uma qualificadora e não um crime autônomo, ficava-se na dúvida se alguém ajudou o marido a matar a mulher, mas não é a minha mulher, então eu não vou responder para a qualificadora, eu respondo pelo simples, né? E ele fica lá com feminicídio, o que não é correto, né? Ou ele tinha menosprezo pela condição de mulher e queria matá-la, né? E eu só ajudei. Então, eu também não entrava aí, porque não é comigo essa história. Ora, o artigo 30 diz que comunicam-se aquelas circunstâncias de caráter pessoal quando elementares e não eram elementares. Então, agora, para acabar com isso, essas circunstâncias são elementares, tá? Nem precisava do parágrafo 3º, mas é bom que ele esteja aqui. Porque o artigo 121 as tem como elementares, razões da condição do sexo feminino são elementares de um novo crime 121A, como acontece com o infanticídio, que se comunica para todo mundo, né? Quem está ou quem não está no estado puerperal responde pelo infanticídio junto com a mãe.
E aqui já nem precisava, né, falar nada. Mas aí vem o parágrafo 3º e diz que todas as circunstâncias do parágrafo 1º, que por sua vez fazem remissão ao caput, o que são razões da condição do sexo feminino, é a violência doméstica ou familiar e o menosprezo, discriminação à condição de mulher. Comunicam-se aos coautores e partícipes. Não adianta a pessoa falar, olha, eu ajudei João a matar Maria, ela é mulher dele, né, enfim, foi mulher dele, mas eu não sou casado com Maria, então eu tô fora, tá, eu vou responder por outro crime agora. Não, né, nem precisava, porque ele tinha que ficar com a coautoria junto com o João no crime que ele praticou. Mas, como elas são de caráter pessoal, né, elas teriam que ser elementares. E são. Só que mesmo assim, o parágrafo 3º chega lá e joga que não tem como não se comunicar. Então, circunstâncias que acabam saindo dessa discussão entre o objetivo e o subjetivo, até porque menosprezo, discriminação tem um caráter mais subjetivo, né? São motivos de agir. E os vínculos familiares têm um caráter mais objetivo. Mas mesmo assim, para evitar qualquer discussão se comunica ou não comunica, a pessoa fala, não, mas eu nem sei quem é, não tinha menosprezo nenhum, não sei nem quem é essa mulher. Ele vai no barco junto. Ele responde pelo crime mais grave, ou seja, ele responde pelo feminicídio, tá? Daí porque não teria outra solução aí. Bom, dito isso, a gente sabe que a novidade legal do feminicídio entrou em vigor ali no mesmo dia, 9 de outubro de 2024, com a Lei 14.994, só que não foi só isso, né? Como se não bastasse isso, o presidente Lula sancionou ainda alterações que, pela lei, vem também, né? Primeiro vem no feminicídio, já falamos bastante, vem também em outros pontos, né? Assim, vamos falar só do Código Penal, tá, gente? Porque tem mais coisa. Por exemplo, do Código Penal, quando a gente fala sobre o crime de lesão corporal. O crime de lesão corporal, ele, artigo 129, né? Que é ofender a integridade física ou corporal de outro. Ele tem uma pena, eu sempre falo que essa pena ridícula aí não deixa de ser, né? 3 meses a 1 ano. Mas aí é claro que quando é contra a mulher, quando é no contexto de violência doméstica, elas são recrudescidas. No parágrafo 9, a violência doméstica, ou seja, aquela cometida contra ascendente, descendente, cônjuge, companheiro, ou pessoa com quem coabita, né? Ou tem algum tipo de coabitação, hospitalidade, enfim, de relação, ou seja, doméstica mesmo, né, violência doméstica, ela tinha uma pena de 3 meses a 3 anos, que já era uma pena mais razoável, parágrafo 9. Mas esse parágrafo 9 passa a ter, tá, 129, parágrafo 9, pena de 2 a 5 anos de reclusão. Legal, ou seja, violência doméstica, seja contra homem ou contra mulher, tá? Vamos imaginar um idoso que é agredido, vamos imaginar uma criança que é agredida, isso é violência doméstica, tá? Não tô falando de violência de gênero. Vejam que a pena agora é de 2 a 5 anos por causa da lei nova. Ah, professora, a mulher entra aí? Não, a mulher não entra aí. A mulher não entra aí. Então, isso aqui não foi com sentido de proteção da mulher, mas da família, e tá ótimo e tudo bem, se é que pena ajuda em alguma coisa. Vamos lá para o parágrafo 13. Este sim, violência, lesão corporal contra a mulher. Qualquer mulher? Não. A mulher que tem essas relações aí enfim, as relações domésticas ou familiares, as relações do feminicídio, mas é para a mulher aqui. E vejam como ficou. Parágrafo 13. Se a lesão é praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, eu já sei o que é isso, que são as relações domésticas ou familiares ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Então, não é qualquer mulher que vai ser vítima deste parágrafo 13. Nos termos do parágrafo 1º, artigo 121A deste código, ou seja, a gente tem ali exatamente a descrição do que vem na nova lei do feminicídio, a pena sobe, ela vai também, é uma pena de uma qualificadora, né, uma figura qualificada, para reclusão de 2 a 5 anos. Então, nós temos novamente uma alteração legislativa no esteio da nova lei do feminicídio para o crime de lesão corporal que é cometido contra a mulher, tá? Especificamente contra a mulher. Então, nós não vamos usar o parágrafo 9 exatamente. O parágrafo 9 fica reservado à família. E é bom, né? Como eu disse, pode ser um idoso, pode ser uma criança, um adolescente. E aqui no parágrafo 13 nós vamos ter a alteração produzida propriamente pela lei. Vejam que interessante. Bom, aí nós temos o crime de ameaça. O crime de ameaça, gente, crime muito recorrente no seio dos crimes contra a mulher, né, a ameaça intrafamiliar, o marido ameaçando a mulher de morte, não precisa chegar a executar o feminicídio. Mas o crime do 147 é um crime leve, né, apenas muito brandas de 1 a 6 meses, crime de ameaça 147, né, ameaçar alguém de mal, injusto e grave, por exemplo, ameaças de morte, de lesão, né, de agressão contra familiares, de deixar a mulher na penúria, de abandonar os filhos. Aí nós temos o parágrafo 1º, também alterado pela lei 14.994 de outubro deste ano. Nós temos no parágrafo 1º, se o crime é cometido contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. Nos termos do parágrafo 1º do artigo 121A desse código, aplica-se a pena em dobro. Então, essa pena que é irrisória, né? Eu já disse, os crimes contra
a pessoa tem penas irrisórias no Brasil, um país que pune deliberadamente crimes patrimoniais, porque acredita que assim vai conseguir evitar que as pessoas pobres furtem, roubem, as pessoas carentes, né? Ou seja, um crime, há um recrudescimento das penas dos crimes patrimoniais em detrimento dos próprios crimes contra a pessoa, que são visivelmente mais graves, como este aqui. Olha o crime, olha a pena do crime de ameaça de 1 a 6 meses e olha a alteração que teve, vai para o dobro. Então, o marido ameaça a mulher, um filho, um companheiro, ok, então a pena vai subir aí, vai para 2 meses a um ano, mas, gente, meu Deus, isso é nada perante uma ameaça dessa. A mulher passa a não ter mais condições de viver, tem que trocar de casa, às vezes tem que sumir com os filhos por aí porque está ameaçada de morte pelo próprio marido. Então, nós tivemos uma alteração legislativa também no crime de ameaça, tá? Dentro do Código Penal. Bom, e aí nós temos, assim, só para encerrar o nosso vídeo, que também no Decreto-Lei 3688 de 41, ó, Decreto-Lei 3688 de 41, nós estamos falando agora da Lei de Contravenções Penais, vetusta Lei de Contravenções Penais, enfim, tá aí por causa de alguma coisa, e provavelmente por causa do que eu vou falar agora. O crime de vias de fato, aliás, nem crime né? A contravenção penal de vias de fato, no artigo 21, passa a vigorar também com um certo aumento ali, tá? Nós temos o 21, Decreto-Lei 3688 de 41, contravenção penal de vias de fato, que é assim, quando essa lesão não é uma lesão periciada, que deixou marcas, né, um roxo, um hematoma, uma escoriação, um corte, então passa-se se o perício assim, né, analisa que foram vias de fato, seja um empurrão, um puxão de cabelo, empurrou, a mulher caiu, né, enfim, deu um beliscão, uma coisa assim, mas não deixou algo que seja visível, palatável, ou seja, não é visto como e periciado como lesão corporal, então é desclassificado para vias de fato. E ali nas vias de fato, se, parágrafo 2º, se a contravenção é praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, nos termos do parágrafo 1º do 121A, né, agora com a alteração legislativa da Lei 14.994 de 2024, aí nós temos a pena em triplo, tá? Então, vias de fato com pena em triplo. Pessoal, vamos falar sério aqui, né, antes de encerrar o nosso vídeo. Esse monte de pena que a gente viu, esse recrudescimento todo, né, isso sem falar no Código de Processo Penal, na Lei de Execuções Penais, que também foram recrudescidos com medidas, né, para o combate à violência contra a mulher, não adianta nada. Não é pela lei que nós vamos combater a violência contra a mulher, tá? Pena de 20 a 40 anos, as maiores penas, as mais acerbadas de todo o nosso ordenamento estão aqui agora, eu estou apresentando para vocês. Adianta a educação, adianta o respeito à condição de mulher. A mulher é discriminada na política, na família, na história, em tudo quanto é lugar, no trabalho, há centenas de milhares de anos. Desde que existe o Homo sapiens, a mulher é vítima de discriminação histórica e milenar. Enquanto não houver respeito, as nossas crianças não forem criadas com respeito, meninos e meninas, a condição de mulher, enquanto a mulher não puder ocupar espaços de poder, tiver lugar de fala, enquanto a mulher não fizer as próprias leis que regem a vida delas, porque elas são a maioria da população no Brasil e no mundo, nós vamos continuar tendo violência contra a mulher. Não é pena maior ou menor que vai adiantar alguma coisa, tá bom? Esse foi o Novidade Legal de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que vocês repliquem esse conteúdo, curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal Professora Gisele Mendes e nós voltamos proximamente com mais um vídeo no nosso canal. Muito obrigada e até a próxima.